Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lilian Borba, eu sou a professora da disciplina Literatura e Língua, Perspectivas Plurais. Estou muito feliz, muito animada de poder participar desse curso trabalhando com vocês a partir de uma visão de linguista. A minha formação é em Sociolinguística, eu fiz doutorado e pós-doutorado pela Unicamp, e essa junção de literatura e língua é uma questão que sempre me empolgou bastante nos estudos. Na minha disciplina, a gente vai trabalhar a língua portuguesa sob essa perspectiva de diversidade, né? Como que a língua portuguesa foi constituída no ambiente europeu, né? Como ela se tornou a língua nacional de Portugal, como ela foi transplantada, foi trazida para o Brasil, como é que ela é falada de norte a sul, como que a língua portuguesa pensada, é utilizada em Moçambique. A gente vai perceber que, como diz o Saramago, nós temos diversas línguas em português. A nossa disciplina é pensada do ponto de vista estrutural como as disciplinas anteriores que vocês vêm fazendo, não é? Nós teremos 4 semanas de curso e para cada uma dessas semanas nós temos a carta de navegação. O nosso porto ou ponto de partida vai ser Portugal. Na nossa primeira semana a gente vai trabalhar sobre um viés histórico, né? Sobre a questão territorial de Portugal e a questão do contato. Vocês sabem, vocês já estudaram que o português é uma língua que vem do latim, passa pelo galego-português até se tornar o português luso, não é? Então, a história mesmo do português instituído em Portugal tem uma questão muito importante que tem a ver com o território e com o contato linguístico, a mudança linguística. Saindo deste porto de Portugal, né, saindo de Lisboa, o nosso segundo encontro vai ser aqui nas águas do Atlântico Sul, né? A gente vai ver como que o português chegou ao Brasil. Vocês já devem ter estudado, né? O português só se tornou uma língua obrigatória no Brasil a partir do século XVIII, né? Mas como que ela se tornou essa língua falada de norte a sul? A gente vai voltar nessa questão histórica para lembrar que o Brasil é um país multilíngua, já era um país multilinguístico antes dos portugueses chegarem aqui. Nós tínhamos as diversas línguas indígenas. Depois dos portugueses vieram os africanos escravizados para cá, que tiveram uma contribuição muito importante. A gente imagina, tem números, né, em torno de 5 milhões de pessoas escravizadas que vieram da África para cá já no século XVI. E essa presença antiga dos africanos, dos seus descendentes no Brasil, fez com que a língua tivesse características próprias. Então, no nosso terceiro encontro, ainda aqui no Brasil, né, na nossa terceira carta de navegação, a gente vai falar da presença, da participação dessas pessoas, né, na construção da língua portuguesa que nós falamos hoje. O nosso quarto encontro, nosso quarto porto, vai ser em Moçambique, né? Vamos sair, a gente saiu de Portugal, veio para o Brasil, adentrou o Brasil e aí a gente vai para Moçambique, que é um país também que foi colonizado pelos portugueses, tem uma história diferente da nossa história na sua colonização e tem também uma relação com a língua portuguesa que é diferente. Moçambique também é um país multilinguístico e em Moçambique nós temos diversas línguas regionais, né, línguas de lugares específicos que são utilizadas, que são as línguas maternas, são as verdadeiras línguas maternas dos moçambicanos. O português lá é uma língua oficial, mas ele significa de maneira diferente do que significa no Brasil. Então, em Moçambique, ao trabalhar com Moçambique, a gente vai perceber algumas convergências no que diz respeito à língua portuguesa, né, a língua do colonizador, a língua da escola, a língua do acesso social, né, da ascensão social, né, esses valores estão relacionados, né, com o português lá em Moçambique, mas a gente também vai ver que o português não é a língua materna da maior parte da população como é no Brasil. E a parte bacana de todos esses encontros é ver como a literatura constrói essa imagem dos falantes, a imagem dos territórios, a imagem da nossa identidade linguística. Um ponto que vai ser bem importante para nós vai ser observar na literatura como é feita a construção de sujeitos sociais, de personagens, né?
por meio da língua que é utilizada, como é que essa língua significa e como é que a língua é utilizada também para ver uma hierarquia social nos textos literários e nos textos que nos cercam. Eu espero que essa disciplina traga conhecimentos para que vocês possam fazer com que as aulas de vocês fiquem mais ricas, ou com que a leitura literária que vocês têm fique mais interessante, tá certo? Pode contar comigo, vamos fazer um trabalho conjunto, tá bem? No mais, um abraço para vocês e eu tô aguardando. Tchau, tchau!